Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Eu quero registrar aqui um contato que eu recebi do irmão Moisés. Moisés me parece que é de Minas Gerais, a julgar aqui pelo código de área do número dele. O Moisés pediu para que eu analisasse e desse um feedback acerca de 5 objeções que ele fez contra o juiz investigativo da Igreja Adventista. Eu pedi para que ele me enviasse pelo WhatsApp, ele fez isso. E eu até disse para ele o seguinte: Moisés, eu concordo com todas as suas objeções, né? Inclusive aqui mesmo na TV Caminho Livre eu já citei todas elas em vários vídeos onde eu tratei desse assunto. Eu gostaria de expressá-las aqui para você de modo rápido e deixar aqui o espaço da TV Caminho Livre à disposição do Moisés, se ele quiser gravar um vídeo, inclusive mais detalhado acerca desse assunto. Viu, Moisés? Fica à vontade, manda o vídeo para mim que eu publico aqui para você, tá certo? Então ele diz aqui, qual é a primeira objeção que o Moisés faz? Como introdução ele diz, analisando apenas a Bíblia de forma exegética, cheguei às seguintes conclusões sobre o juízo investigativo. Primeira objeção, no dia da expiação não é encontrado no texto nenhum julgamento, Levítico 16 e Hebreus. Essa é a primeira objeção. Segunda objeção, em Daniel 7:8, eu não vejo o dia da expiação. Terceira objeção, se a purificação é o julgamento, não vejo o julgamento dos santos em Daniel 7, apenas do chifre pequeno. Quarta objeção, o chifre pequeno, seguindo a tipologia do Antigo Testamento, Levítico 16, não pode profanar o templo, porque ele não faz parte do povo de Deus, Hebreus. Quinta objeção, o povo de Deus não pode ser julgado, pois não estão em julgamento, nem em Levítico 16 e nem em Daniel 7 e 8. A última objeção, a sexta, chifre não nasce de vento, chifre sempre nasce de uma cabeça. O Moisés encerra dizendo, essas para mim são as objeções, analisando de forma fria e objetiva a respeito da doutrina do juízo investigativo. Pois é, Moisés, eu concordo com todas elas, é evidente que elas precisam ser explicadas, né? Todas as suas objeções aqui precisam de análise, de explicação, né? Então eu já libero o espaço aqui da TV Caminho Livre para você, tá bom, meu irmão? Querendo fazer um vídeo, é só fazer o vídeo aí explicando direitinho e eu terei o maior prazer em publicar aqui para você na TV Caminho Livre, tá bom, meu brother Moisés? Gente, o que me traz aqui nesse vídeo não é a questão do juízo investigativo, mas eu recebi aqui um indicativo de um vídeo do Primo Podcast. Na verdade é um recorte feito pelo adventista Moisés Ian. Moisés Ian é um jovem adventista, ele evidentemente defende a igreja, a teologia da igreja, e ele fez um recorte de uma entrevista que o Rodrigo Silva concedeu ao Primo Podcast. O rapaz que comanda lá o podcast, inclusive é muito simpático, o cara tem jeito de ser um cara muito legal, bacana, e ele afirma que Judas se arrependeu e, na opinião dele, Judas foi para o céu. Eu vi o Rodrigo objetando essa opinião dele, e o Rodrigo, até que enfim, eu concordei com o Rodrigo Silva, né? Até que enfim eu concordei com o Rodrigo Silva em alguma coisa. Rodrigo foi claro, leu 3 textos bíblicos para ele, comprovando de fato que Judas se perdeu, né? Inclusive o texto que mais chancela isto não é uma ideia, é uma afirmação de Jesus, é João 17:12, né? É quando Jesus diz que guardou todos os discípulos que o Pai lhe deu no nome dele e apenas um se perdeu. Todos, né? Nenhum se perdeu, com exceção de Judas, vai dizer Jesus em João 17:12. Então, ali fica claro que Judas se perdeu mesmo, pronto, acabou. E eu vou ler alguns outros textos. Desses textos que eu vou ler, o Rodrigo citou mais 2, e eu concordo com ele, porque realmente Judas se perdeu. Agora vamos ouvir o rapaz
expressando a sua ideia aqui de que Judas se arrependeu? Vamos ouvir aqui atentamente. Depois dele eu quero mostrar um outro áudio do Caio Fábio, falando que Judas foi perdoado. Rapidinho, coisa rápida, tá? Vamos lá. Foi pro céu. Falei, por quê? Porque, cara, ele fez cagada, só que ele se arrependeu. E aí, ele se arrependeu tanto no nível de que, cara, ele não conseguia conviver com a besteira que ele tinha feito. Ou seja, ele se arrependeu e aí ele se matou até. E não, obviamente, concordando com o que aconteceu sobre ter se matado, mas ele se arrependeu. Ele não conseguiu conviver com a besteira. Porque se alguém convive com isso normalmente, gosta de ter um monte de gente que assassina, que peca e tal, e convive com isso. Ele não, ele falou, cara, não acredito que besteira que eu fiz. E aqui diz, pequei, pois traí sangue inocente. Então ele tinha clareza disso, ele tinha clareza que ele pecou, né? E aí depois ele se matou. Aí quando eu olhei para isso, eu, inclusive, estava conversando com algumas pessoas pensando, caramba, um pouco na lógica do Lucão. Muitos cristãos olham para isso e julgam e falam, poxa, mas aí o cara traiu Jesus e foi para o céu? Ou o cara fez toda a cagada do mundo, no final se arrependeu e foi para o céu? E pelo fato, justamente, de ter uma opinião pública tão massiva a favor de algo, eu também uso isso como argumento para mim, que geralmente a massa está errada. Geralmente. Então eu juntei tudo isso com essa opinião. Eu falei, pô, então Judas deve ter se arrependido para mostrar pra gente, aliás, Judas deve ter ido pro céu para mostrar pra gente que justamente, cara, o arrependimento é muito poderoso e até alguém que traz Jesus assim, se arrepender, tem um lugar ali no céu, né? Eu queria essa hipótese, eu perguntei pro Rodrigo, falei, Rodrigo, Judas foi pro céu? Aí ele falou, não. Ah, cara, como não assim, foi pro cara? céu. Como assim? Então, Isso. eu queria te Corrompeu perguntar. a alma e... Queria te perguntar sobre duas esferas aqui. Primeiro, Judas foi pro céu? E segundo, se ele não foi pro céu, o que é justo aqui quando a gente olha sobre a ótica de livre-arbítrio ou predestinação? Bom, aí eu não carece eu mostrar a fala do Rodrigo, porque eu já estou concordando com o Rodrigo, porque o Rodrigo deixa claro que Judas se perdeu. E para isso ele lê 3 textos bíblicos, um em Mateus, um em João, já citado por mim aqui agora, e outro em Atos capítulo 1, certo? Agora vamos ouvir a fala do Caio Fábio. É uma fala rápida, tá? Não é algo demorado, não é algo cansativo. Deixa eu abrir aqui meu laptop. Vamos lá. Vou procurar chegar o laptop aqui próximo do microfone para vocês ouvirem direitinho aqui. Caio Fábio falando. A praticabilidade dessas experiências na vida de Jesus. Ele falou, perdoem sempre, ele perdoou a todos. Inclusive Judas, morreu perdoado. Seria uma coisa absurda, não é? Jesus dizer que a gente tem que perdoar a todos, o tempo todo, 70 vezes 7, mas ter um discípulo que o traiu, só porque o traiu, que virou um ser danado para sempre, só porque o traiu. Meu Deus, se fosse assim, estava todo mundo amarrado junto com Judas em algum lugar infernoso. Porque quem não o traiu? Quem não o trai? E se ele manda que eu, que sou esse verme, perdoe o mundo inteiro e perdoe a todos, e os meus inimigos, e os meus amigos que comiam na minha mesa e me traíram, e me traem, e me trairão ainda, e eu os perdoarei até o fim, como é que ele demanda isso de mim como marca da presença dele no meu caráter, na minha vida, na minha mente, nas minhas decisões? Ele próprio não é capaz de uma merreca, sendo ele quem ele era, e Judas uma pessoa que ele conhecia tão bem e que para ele nunca foi surpresa. Sabia as fragilidades daquele cara. Veja que o Caio Fábio ele chama o pecado, ele trata do pecado de Judas como merreca. Merreca. Segundo Caio Fábio, o que Judas fez foi uma merreca. Levou Jesus para a cruz, mas foi uma merreca. É impressionante. Eu já fui fã desse homem. Esse homem, no início das minhas pesquisas, dos meus estudos, quando, evidentemente guiado pelo próprio Espírito Santo de Deus, eu fui atrás daquilo que é verdadeiramente evangelho, né, na palavra de Deus. É óbvio que eu procurei ler e estudar
livros de grandes teólogos que poderiam me ajudar nesse entendimento. E na época eu li alguns livros do Caio Fábio que me ajudaram a entender, né? Porque na época o Caio Fábio era um cara pautado pela Bíblia, guiado pela palavra de Deus. Hoje é um cara completamente heterodoxo, né? Um cara alienado, ele não vive nessa dimensão aqui, ele deve viver numa dimensão paralela, né? Numa realidade paralela, numa bolha que só pertence a ele, né? Caio Fábio hoje vive muito de fantasia, impressionante, né? Impressionante. O cérebro dele deve ter apodrecido, né? Para ele falar tanta bobagem quanto eu ouço ele falando. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor do Caio Fábio, dizendo que ele está perdido, que eu estou salvo, que eu sei mais do que ele. Não. O Caio possui uma inteligência invejável. Só que vocês estão vendo aí para onde vai uma pessoa que só tem inteligência e não tem sabedoria. Ou uma pessoa que já teve sabedoria e se esqueceu dela, e agora só tem inteligência, né? Uma coisa é inteligência, outra coisa é sabedoria. Mas vamos lá, vamos começar aqui com a questão do PrimoCast. O entrevistador do Rodrigo Silva disse que se convenceu de que Judas se arrependeu e está no céu. Ele citou um texto para consubstanciar aí a sua opinião, ou para fundamentar a sua opinião, e o texto está aqui. Mateus 27, versículos 3 e 4. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Vamos ler o 35. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Bem, o moço lá do PrimoCast, ele se utiliza desse texto para fundamentar a sua opinião de que Judas se arrependeu, foi perdoado, está salvo, enfim. O Rodrigo vai contestar isso, Rodrigo Silva, lendo 3 textos, né, como eu disse, e nesse ponto ele foi muito feliz. Veja, estou dizendo que Rodrigo Silva foi feliz em contestar o ponto de vista do entrevistador de que Judas se arrependeu. Não no que diz respeito a falar de predestinação e livre-arbítrio. Quando o Rodrigo Silva se mete a besta de falar de livre-arbítrio e predestinação, ele comete erros infantis, faz afirmações infantis, dignas de uma criança, né? É impressionante. Eu, inclusive, aqui eu já tratei de reagir a um vídeo do Rodrigo Silva, que tem por volta de 1 hora de duração, e para refutá-lo na íntegra eu gravei 12 vídeos, e longos os vídeos, tá? 12 vídeos. Então vamos lá, gente. O que eu achei interessante também foi o rapaz do PrimoCast dizer que a posição dele se baseia muito porque, geralmente, segundo ele, a massa está errada. Veja, isso não é um critério hermenêutico. Eu dizer que geralmente a massa está errada e em função de eu acreditar que a massa geralmente está errada, estabelecer isso como critério de interpretação de um texto bíblico é uma furada. Isso aí não existe, né? Isso é uma bobagem. A gente sabe que o menino não é teólogo, sabe que diante disso a gente já percebe que tem pouco conhecimento de evangelho, né? Pode ter muito conhecimento da Bíblia, mas de evangelho ele tem pouco conhecimento de evangelho, porque quem tem muito conhecimento de evangelho não fala uma bobagem dessa, né? Então, para começo de conversa, está aí. Eu não posso estabelecer uma interpretação com base na opinião de que geralmente a massa está errada. Isso não é critério hermenêutico. Outra coisa, vamos aqui para o texto elencado por ele. Tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata. Veja, tocado de remorso não é o mesmo que arrependido. Tem esse detalhe. Remorso é uma coisa. Remorso é uma coisa. Arrependimento é outra. O remorso, ele nasce dentro do coração humano. E normalmente quem se utiliza do remorso para esmagar o ser humano, estou falando em esmagar, é do ponto de vista mental, emocional e até espiritual, é o diabo. O diabo é que se utiliza de remorso
para massacrar a mente humana, a emoção humana, a espiritualidade humana. E foi isso que ele fez com Judas, ao ponto de fazer com que Judas tirasse a própria vida. Quem trouxe Judas à existência? Pergunta boba essa, né? É uma pergunta retórica. Só pode ser uma pessoa. Deus trouxe Judas à existência. Deus trouxe Judas à vida. Daqui a pouco a gente vai ver por quê. Outra coisa. Então, vamos deixar estabelecido. Remorso não é o mesmo que arrependimento na Bíblia. Segundo, Judas, aqui no versículo 4, está dizendo o seguinte: pequei traindo sangue inocente. Ele teve a consciência de que ele foi o único responsável por ter traído Jesus. E o fato dele ter essa consciência, repito, não significa que ele estava arrependido, não. Não significa isso. Quanta gente chega à conclusão de que fez algo errado, muito embora não tenha se arrependido do algo errado que ele fez. Ele vai temer as consequências do algo errado que ele fez. Mas muitas vezes ele não se arrependeu verdadeiramente das consequências daquilo que ele fez. Não se arrependeu. A Bíblia não diz, veja, em lugar algum que Judas se arrependeu. Eu posso usar aqui, com a licença de vocês, vocês estão vendo aí, ó, o que está caindo no telhado aqui agora? Uma chuva abençoada. Uma chuvinha abençoada está caindo aqui agora. Deixa eu usar um outro texto bíblico aqui para mostrar para vocês a diferença entre remorso e arrependimento verdadeiro. Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento. Repito, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Lembram-se da história de Esaú? Vendendo o seu direito de primogenitura para o seu irmão mais novo, Jacó? Aí muita gente diz que lá na frente ele se arrependeu. Não, ele não se arrependeu, não. Ele não se arrependeu, ele simplesmente sentiu tristeza por aquilo que ele fez, porque aquilo que ele fez o deixaria o quê? Distante da bênção que o pai lhe aplicaria. O texto bíblico diz, posteriormente, querendo herdar a bênção. Ele não se arrependeu, ele estava interessado na bênção. Ele estava interessado no prêmio. E a Bíblia diz aqui, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Do ponto de vista humano, quem observasse a atitude de Esaú, chorando ali, né? Aparentemente arrependido por ter vendido o direito de primogenitura para o seu irmão, pensaria que ele realmente não, ele se arrependeu mesmo de verdade. Coisíssima nenhuma, a Bíblia está falando. Chorou amargamente, se entristeceu amargamente, não porque houve arrependimento. Ele simplesmente sentiu um remorso, né? Uma tristeza de si mesmo, consigo mesmo, porque não herdaria a bênção. O pai, Isaque, não reverteu a bênção que ele havia proferido sobre Jacó. E o interesse de Esaú era simplesmente herdar a bênção. Ele estava pouco se lixando para as consequências daquilo que ele havia feito. Vendido o seu direito de primogenitura. Assim foi Judas. Judas não se arrependeu, a Bíblia não diz que Judas se arrependeu. E aí, eu sempre gosto de ler aqui um texto que consta... Na verdade, são dois textos que eu gostaria de ler aqui.
Deixa eu ver se eu encontro o primeiro deles. Os dois deles. O primeiro deles aqui em Atos. Aí eu estou lendo Romanos. Por isso que eu não achei aqui. Atos. O primeiro deles está em Atos. Atos capítulo 5. Vamos lá? Sempre bom a gente observar aquilo que a palavra acerca de muitos assuntos que são delicados. O assunto do arrependimento é um assunto delicado. A gente não pode tratar desse assunto de forma superficial, não. Atos 5:31 é o primeiro texto que eu gostaria de ler para mostrar para vocês o que a Bíblia afirma acerca do arrependimento. 5:31 de Atos. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. A fim de conceder, olha o sentido dessa palavra, conceder a Israel o quê? O arrependimento e a remissão de pecados. Só pode haver remissão de pecados com a concessão divina de arrependimento. Isso significa dizer que arrependimento é uma concessão divina, é um dom. Sou eu que estou afirmando? Não, a palavra de Deus está afirmando. A palavra de Deus está afirmando. Isso aqui não tem a ver com calvinismo, contra-arminianismo, nada disso. A palavra de Deus está afirmando. Concessão. Arrependimento é uma concessão divina. Atos, capítulo 11, versículo 18. Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Concedeu arrependimento para a vida. Quem foi que concedeu arrependimento? Deus. Arrependimento é um dom. Arrependimento é uma concessão divina. Leiam comigo o que consta em 2 a Timóteo, capítulo 2, versos 24 a 26. 2 Timóteo 2, versos 24 a 26. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus, lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Veja, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade. Então, vocês estão percebendo que a Bíblia trata essa questão do arrependimento como dom de Deus? Dom de Deus. Estão percebendo isso? Arrependimento é concessão divina. Eu vi esse jovem aqui do PrimoCast fazendo uma pergunta num outro recorte. É uma coisa que a gente não vai tratar agora, mas ele pergunta: por que Satanás, um ser tão inteligente, não se arrependeu? Porque se ele se arrependesse, segundo a ideia do jovem, Deus o perdoaria. Vocês estão vendo como é fácil você fazer alguns questionamentos sem, no entanto, observar o que a palavra diz acerca de um determinado assunto? O apóstolo Pedro
devidamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, deixou claro que Deus não elaborou o evangelho para salvar anjo. Todos os anjos que caíram estão reservados para o juízo, reservados para o lago de fogo apocalíptico. Todos os anjos. Nunca houve evangelho para anjo. Nunca. E arrependimento é dom. Satanás nunca buscou perdão. Satanás nunca se arrependeu. Por quê? Porque ele estava, não só ele, bem como a terça parte de anjos que com ele se rebelaram, eles estavam por conta de si mesmos, movidos por si mesmos, movidos pelo o pecado que nasceu neles. E a gente não tem como explicar isso, isso é um mistério. Mistério da iniquidade, sobre o qual Paulo fala. Expressão, né? Mistério da iniquidade. Mistério do pecado. O pecado é inexplicável. Não tem como explicar pecado. Porque o pecado surge nas cortes celestiais, num lugar onde deveria haver o quê? Paz, harmonia, felicidade, né? Tudo isso. Mas voltemos ao assunto de Judas. Eu gostaria de citar um outro texto, porque, com base nesse texto, algumas pessoas dizem que Judas foi salvo, foi perdoado, como disse o Caio Fábio aí. Daqui a pouquinho eu quero tratar do Caio Fábio, mas antes eu quero ler esse texto aqui. Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Está aqui um texto que é utilizado para dizer, olha, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos. Os discípulos eram em número de 12. Então, se os discípulos eram em número de 12, e Jesus está prometendo, vocês que me seguiram se assentarão em 12 tronos, aí alguém já se adianta e diz, está vendo? Judas foi salvo, porque Jesus prometeu que ele se assentaria num trono para julgar as 12 tribos de Israel, juntamente com seus 11 companheiros, com base nesse texto aqui. O Caio Fábio, quando fala de que Judas foi perdoado, ele fala com base nesse texto aqui, ó, Mateus 18, versículo 21 em diante. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará? Veja o teor da pergunta. Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu, não diga a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí o Caio Fábio, com base nesse texto aqui, diz que Jesus ordenou que nós perdoássemos a todos. Porque se ele perdoou o Judas, que fez aquela merreca de pecado, merreca foi o termo utilizado pelo Caio Fábio. Quem ouviu o áudio aqui sabe, né, que eu não estou inventando. Se ele perdoou Judas, quem somos nós para não perdoar aqueles que nos ofendem? Aqueles que cometem pecado contra nós? Se nós devemos perdoar todos, é porque Jesus perdoou todos, inclusive Judas. O que Judas fez foi uma merreca. Porque Judas sabia quem ele era, conhecia todas as suas fragilidades. E aí ele utiliza esse fato verdadeiro que fato verdadeiro? Que Jesus sabia quem era Judas. Para dizer que Jesus o perdoou porque o que ele fez foi uma merreca. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Caio Fábio, como eu disse, o cérebro dele deve estar podre. Porque hoje ele não fala pela mente. Eu acho que ele fala pelo nariz dele. Ele deve seguir, não a palavra de Deus, mas o nariz. Em nenhum lugar da Bíblia, Judas foi perdoado. Em nenhum lugar da Bíblia. Nenhum lugar. Pedro pecou, foi perdoado. Os discípulos, a maioria, abandonou Jesus,
foram perdoados. Tomé desconfiou de Jesus, também foi perdoado. Agora, Judas, ouçam o que João, o evangelista, relatou acerca de Jesus aqui no capítulo 6 do Evangelho de João. Primeiro, vamos ler o verso 64 de João 6. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. Percebam, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. Ainda assim, olha o que Jesus disse aqui, verso 70. Então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Verso 71. Veja, interessante isso aqui. Mesmo sabendo que Judas o trairia, Jesus o convocou, o chamou para ser um dos 12 discípulos. Mesmo sabendo que ele era um diabo. Por que ele o chamou então? Por que ele o chamou? Por que ele chamou? Jesus, aqui no capítulo 17 do Evangelho de João, no versículo 12, ele deixa claro o motivo pelo qual ele chamou 12, ou chamou Judas para pertencer ao grupo dos 12, mesmo sabendo que ele era um diabo e que por isso o trairia. João 17, 12 diz assim: Jesus orando ao Pai, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Aqui está a razão pela qual Jesus, mesmo sabendo que Judas era um diabo e que o trairia, e que era melhor ele não ter nascido, o chamou para fazer parte do seu grupo mais próximo de discípulos, para pertencer ao grupo dos 12. Essa é a razão. Para que a Escritura se cumprisse. Lá no Salmo, se não me engano, 41, está dito que um daqueles que seriam bem próximos de Jesus, que com ele comia o pão, o trairia, ou seja, morderia, feriria o seu calcanhar, agiria contra ele, o traindo. O texto lá do Velho Testamento já deixou isso profetizado. E isso é escritura sagrada, isso é palavra de Deus, e essa escritura precisava se cumprir. Então quer dizer que Jesus, mesmo dizendo acerca de Judas que era melhor ele não ter nascido, ai dele, ai, mesmo tendo dito que ele era um diabo e queria traí-lo, Jesus o chama para fazer parte do grupo dos 12, para quê mesmo? Para que a Escritura se cumprisse. Não era para salvar. Outros dizem o seguinte: Judas perdeu a salvação, como aquele debochado lá do CACP diz, com muita petulância, nariz empinado. Judas perdeu a sua salvação. Quando foi que Judas foi salvo? Um diabo pode ter sido salvo?
dentro dessa nossa dimensão aqui, uma pessoa a quem Jesus chamou de diabo. Traidor, aquele que iria traí-lo. Aquele acerca de quem Jesus disse que era melhor ele não ter saído. E ai dele, ai! Esteve salva essa pessoa algum dia? Eu recebi há alguns anos, até uns 4, 5 anos, eu recebi uma refutação acerca disso, que estou falando agora para vocês, dizendo que lá no texto, lá dos Salmos, não é afirmado que era Judas quem iria traí-lo. Qualquer um poderia trair Judas. Qualquer um poderia trair Judas, não, perdão, trair Jesus. É interessante isso, sabe? Porque quem fala isso não fala de acordo com a palavra de Deus. Quem fala isso não fala de acordo com a palavra de Deus. E eu vou ler aqui um texto para vocês que corrobora isso que eu estou dizendo. Qualquer um, embora o salmista não tenha afirmado, expressado, ipsis literis o nome de Judas ali, quer dizer que qualquer um poderia ter traído Jesus, é isso mesmo. O próprio Jesus está dizendo, ele chama Judas também, inclusive, de filho da perdição. O filho da perdição, o diabo, aquele que era melhor não ter nascido. Ai dele, ai dele. Ele foi salvo alguma vez para depois perder a sua salvação? Meu Deus do céu! Parem de falar contra a palavra de Deus. Aí o outro diz lá, tá vendo? Jesus prometeu que 12 se assentariam no trono para julgar, então 12 serão salvos. Então Judas está salvo, porque Judas era um dos 12. Ora, Judas foi substituído, e o texto de Atos aqui está dizendo, Atos capítulo 1, a partir do verso 15. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas. Veja que o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está declarando aqui na palavra de Deus que ele, Espírito Santo, utilizando-se da boca de Davi, já deixou predito que Judas seria o traidor. É a palavra de Deus que está falando. Ele foi o guia daqueles que prenderam Jesus, coisa que o Caio Fábio disse que foi uma merreca. E aí? Vocês vão ficar com quem mesmo? O discípulo Judas, a lacuna que ele deixou, foi preenchida quando os discípulos elegeram quem? Matias, está aqui no início, logo no início de Atos. Não vou ler para a gente ganhar tempo, vocês sabem que é verdade. Matias foi eleito para preencher aquela lacuna deixada por Judas. Então veja, os 12 a quem Jesus faz referência poderia muito bem se tratar de quem? Dos 12 a quem Jesus perdoou, aos quais Jesus perdoou, juntamente com Matias. E não Judas. Então, meus queridos, por que a gente tem tanta ojeriza por uma assim diz o Senhor? O Caio Fábio diz que nós devemos perdoar a todos porque Deus, Jesus Cristo, perdoa a Judas. Veja, uma coisa é você perdoar as pessoas que cometeram pecado contra você. Eu não posso perdoar o Zezinho, eu não posso perdoar o Zezinho que cometeu um pecado contra o Joãozinho. Eu só posso perdoar o Zezinho se o Zezinho cometer um pecado contra o Paulinho. Se o Zezinho cometer um pecado contra Deus, contra Jesus Cristinho, eu não tenho poder para perdoar o Zezinho, porque o pecado que ele cometeu foi contra Jesus Cristinho. Será que vocês estão entendendo?
O Caio Fábio, que é um homem inteligentíssimo, obteve uma mente privilegiadíssima de Deus, e que no passado falava de acordo com a palavra de Deus, abandonou a palavra de Deus. Caio Fábio não é um cara da palavra mais, da palavra de Deus. Inclusive, essa palavra de Deus aqui, ele a contesta. Ele a contesta. O Caio Fábio fala com a autoridade dele mesmo, do seu nariz. Ele não tem autoridade para falar isso, que Jesus perdoou Judas, que Judas está perdoado porque Jesus mandou a gente perdoar todos. Todos que cometeram pecados contra nós mesmos. Eu não posso perdoar o Zezinho quando o Zezinho cometeu um pecado contra o Joãozinho. Eu não posso, em nome do Joãozinho, perdoar Zezinho. Eu não posso perdoar alguém que cometeu um pecado contra o Jesus Cristinho. É o caso de Judas, cujo ato horrendo o Caio Fábio trata como se fosse o quê? Merreca. Pasmem os senhores, o cara chama a traição de Judas contra Jesus de merreca, porque Jesus sabia quem ele era, conhecia as suas fragilidades. Pelo amor de Deus, gente, a Bíblia fala que Jesus realmente conhecia Judas e o Jesus o chamou de um diabo. Ai dele, melhor for ele não ter nascido. Filho da perdição, se perdeu, porque era filho da perdição, não filho de Deus. Traiu Jesus, porque Jesus o chamou para pertencer ao grupo dos 12, porque estava profetizada, a Escritura precisava se cumprir. Então nós temos aqui, nesse assunto de Judas, duas coisas. Houve uma predeterminação de Deus em relação a Judas. Deus predeterminou um papel que Judas deveria cumprir, exercer. Sem, no entanto, coagi-lo, violentá-lo, violentar a sua vontade, estuprar a sua vontade. Sem, no entanto, fazer isso. Houve uma pré-determinação divina? Olha, quem não diz isso não concorda para que essa escritura se cumprisse. Quem foi que inspirou a escritura? Quem foi que criou a escritura? Quem foi que escreveu a escritura? Senão o próprio Deus. Palavra dele. Tinha que se cumprir. Tem que se cumprir. Quer você goste, quer não. Eu antes não tinha esse entendimento. Tudo que eu estou falando aqui agora, antes eu combatia, mas combatia de uma forma imbecil, idiotinha, ignorantezinha. Eu combatia isso, mas não, eu tenho que me render à palavra. Eu sou servo da palavra, eu não sou senhor da palavra, eu não tenho o direito de determinar aquilo que a palavra deve ser ou deve significar. Eu não tenho esse direito. Então, Judas foi predeterminado, sim. Houve predestinação de Judas, sim. Quem nega isso, nega a palavra. Agora, houve responsabilidade humana. Houve livre agência de Judas, não livre-arbítrio. Houve livre agência. Livre agência quer dizer que ele agiu por si mesmo. É o que diz Mateus 24, Mateus 27, versículo 4. O evangelista Mateus, eu não sei como que ele fez, como que ele colheu esse testemunho do próprio Judas. Será que Mateus estava lá na ocasião em que Judas reconheceu que havia pecado e traído sangue inocente? Mateus não nos diz isso. Quem foi que falou isso para Mateus? Ou Mateus testemunhou isso da boca do próprio Judas? Ou seja, pequei, traindo o sangue inocente. Ainda que o próprio Mateus não nos forneça essa informação, ou essas informações, eu acredito na palavra de Deus, Judas fez o que fez por livre e espontânea vontade. Óbvio que foi influenciado pelo grande Satã, pelo pai da mentira, não é? Foi influenciado, mas até o diabo não precisou coagi-lo. Influenciou-o, convenceu-o, e ele por si foi lá e fez.
traiu Jesus. Ele mesmo disse, pequei, eu pequei. Ele não atribui a culpa dele para o diabo. Ele atribui a culpa dele a ele mesmo. Pequei traindo sangue inocente. Então nós temos duas coisas aqui. Soberania divina, pelo fato de ter predeterminado um papel que Judas exerceria em vida. Deus trouxe Judas à vida para que Judas cumprisse um papel. E esse papel não pode ser caracterizado como merreca. Cometeu um pecado gravíssimo, traindo o Filho do Homem. Traição que o levou à cruz. Paradoxalmente foi essa mesma cruz que nos salvou. Tudo foi predestinado por Deus. Tudo foi predeterminado por Deus. E para encerrar esse vídeo, falando sobre soberania divina e responsabilidade humana, porque Judas reconheceu que foi ele que pecou e traindo sangue de santo, um sangue de inocente. Olha aqui, o último texto que eu quero ler com vocês, para encerrar esse assunto aqui. Olha aqui. Atos capítulo 4. Não, vamos ler Atos 2 primeiro. Atos 2, versículos 22 e 23. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Preste atenção nesse detalhe aqui, irmãos, que é chocante. É um paradoxo santo. Nós não podemos negar. Olha, a este, referindo-se a Jesus, conforme o plano determinado e presciência de Deus. Houve um plano, houve uma determinação, assim como houve presciência de Deus. Por que houve presciência de Deus? Porque ele profetizou que isso iria acontecer. Mas antes de predizer o que iria acontecer, ele tinha um plano determinado por ele mesmo. Um plano pré-determinado, obviamente. O plano existiu antes da própria ação se concretizar. Um plano que visava um objetivo, uma ação. Então, um plano foi pré-determinado por Deus. E ele profetizou isso. Isso chegou até nós como presciência de Deus. Houve plano de Deus. Mas que plano é esse? Olha o plano. Este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Quem é que vai negar isso aqui? Homens maus. Judas era um desses, a quem Jesus chamou de diabo e filho da perdição. Melhor lhe fora não haver nascido. Ai desse. Olha o Atos 4, 27 e 28. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus. Veja, Herodes, Pôncio Pilatos, com gente de Israel. Quem está incluído aqui nessa gente de Israel? Não é só Anás e Caifás, os escribas e fariseus, não. Judas também está incluso aqui. Se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. E aí, o que vocês vão me dizer com base nisso aqui? Que quem acredita em predestinação é do diabo? É calvinista e não deve ser ouvido, porque calvinismo é uma ideia, aliás, é uma orientação teológica antibíblica, demoníaca, como eu tenho ouvido pastores, pastores dizerem. É por isso. Vocês vão abandonar a palavra de Deus em prol da orientação teológica que vocês defendem? Espero que esse vídeo tenha contribuído para que você tenha firmado os pés na palavra de Deus. Deus é soberano.
E contra os planos dele, não há ninguém que possa mudá-los ou alterá-los, porque ele age com os moradores da terra, bem como com os exércitos dos céus, como ele quer. Daniel 4:35. Durma com esse barulho santo, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém.